Hoje a gente vai conversar sobre como evitar a verificação de fissuração em vigas submetida aos esforços de momento fletor e normal. Hoje eu vou trazer um exemplo para vocês dentro daquele aplicativo do SEC, que é aquele mesmo vídeo que eu fiz há um tempo atrás. E para quem não sabe, a flexão composta oblíqua é uma viga onde ela está sendo submetida a um esforço de normal ou compressão e momento nas duas direções, tanto naquela dimensão convencional, né, tanto nela lateralmente. E aí a gente utiliza essa verificação para quando a gente vai dimensionar a armação dos blocos de concreto lá em muros de arrimo, para tirantes e para vigas inclinadas. Então isso a gente vai retirar os esforçados do programa, vai verificar isso por fora e em algumas situações é interessante a gente evitar a verificação da fissuração da nossa peça, né? Então eu vou mostrar a tela aqui para vocês. Bom, a gente está aqui com o software SEC, que é aquele software desenvolvido pelo engenheiro Sander, né? E aqui eu trouxe um exemplo onde a gente tem uma viga de 14 por 40. A entrada de dados aqui estão todos de acordo com a norma, 1.4 no gama C, 1.15 para armadura passiva. E a entrada de dados aqui a gente adicionou quantas barras? Se eu não me engano foi 4 barras de... Se eu não me engano, foram 4 barras de 12,5. E aí a gente lançou algumas combinações aqui no software e essas combinações elas foram totalmente, meramente ilustrativas. Eu só fui jogando valores para a gente fazer esse exemplo aqui e a gente vai colocar isso aqui para calcular. Se a gente ver aqui na aba de tensões, a gente vai ver que nosso aço ele tem uma tensão que é bem variável em relação às combinações que a gente tem. Então aqui ela está 78 MPa, aqui ela está 256. Então se a gente for passando o mouse por cima aqui do aço, a gente vai conseguir ver a tensão e vai ver esses valores. Não sei se está dando para ver aí no vídeo. Mas a gente tem valores bem variáveis, onde a gente sai de 155, passa para 343. A gente vê outra combinação aqui, a gente sai de 167 para 365. Então, tem valores aqui bem variáveis. No livro do Iopanã, aquele livro que ele traz vários, acho que é madeira, aço e concreto. Deixa eu trazer aqui, pesquisar para vocês. Iopanã, Rebelo, estruturas, concreto, aço. Esse livro mesmo. Ó. Esse livro aqui... ele traz uma informação bem importante para a gente. Lá no módulo de dimensionamento do concreto, ele traz a seguinte informação. A gente vai utilizar coeficiente do gama S do aço igual a 2 para evitar aberturas de fissuras prejudiciais à peça, porque força ela a trabalhar em um domínio específico lá. E aí, essa informação aqui... vamos rodar ela aqui no SEC para ver o que a gente vê de diferente nesse aço aqui. Então, em armadura passiva, a gente vai colocar aqui o gama S como 2 e vai colocar para calcular. Se a gente for ver, a resistência aqui que estava em torno de 164, ela já desceu bastante, foi para 104, 1.11. Então, a gente já, de certa forma, restringiu a força do aço dentro do nosso concreto armado, né? Então, se a gente for ver aquelas mesmas coisas de tensão, a gente vai ver uma coisa diferente aqui, ó, que os valores que a gente tinha de tensão, eles foram limitados em 250 MPa. Então, ele saiu daqui que estava, acho que nesse exemplo não estava tão alto, né? Mas o próximo exemplo aqui, ele estava em 360 MPa e foi para 250 MPa. Então, a gente limitou a tensão do escoamento, a tensão do aço em 250 MPa. A gente limitou isso a 250 MPa. Mas Vitor, posso só colocar o gama S como 2 e evitar a abertura de fissuras? Eu te falo que não. Por quê? Porque lá no livro ele traz isso de uma forma muito aberta, ele não explica o porquê de adotar o coeficiente 2, ele não traz exemplo numérico disso. Então, para mim é muito aberta essa informação de, nossa, coloca o coeficiente 2 e não precisa
verificar a abertura de fissuras nunca mais. É uma informação meio aberta, né? E aí a norma 6118 traz uma informação bem relevante para a gente, que é essa daqui no item 17.3.3.3, que é o controle da fissuração sem a verificação da abertura de fissuras. Então, para dispensar a avaliação da grandeza e da abertura de fissuras e atender ao estado de limite de fissuração, que é com aberturas máximas esperadas da ordem de 0,3 milímetros em concreto armado e 0,2 milímetros em concreto com armaduras ativas. O elemento estrutural deve ser dimensionado respeitando as restrições da tabela 17.2 quanto ao diâmetro máximo adotado na nossa viga e ao espaçamento máximo das armaduras passivas, bem como as exigências de cobrimento na seção 7 e da armadura mínima na seção 17.3.5.2. Então, atenção SI deve ser determinada no estádio 2. Então, se a gente tem o nosso valor de tensão, que lá no SEC é o valor de 250 MPa, a gente consegue colocar a nossa peça dentro dessas características que estão sendo faladas aqui. Então, o nosso valor lá definido de 250 MPa, a gente vai estar em uma tensão entre 240 e 280, certo? E para isso eu criei uma planilhinha simples aqui no Excel, onde eu trouxe aquela tabela para cá, com aquelas tensões e a bitola máxima, e fiz uma interpolação linear para descobrir esses valores. Então, se a nossa tensão na barra é de 250, significa que o máximo de bitola que a gente poderia utilizar seria de 19,41. Mas a gente sabe que 19,41 não é uma bitola convencional, né? Então, aqui, por estar muito próximo dos 240, eu forçaria a barra para utilizar no máximo até a barra de 20 milímetros. E no espaçamento máximo, a gente teria um espaçamento máximo de até 18,75 centímetros na nossa peça. Então, se a gente for ver levar aqui para o CAD, a gente tem uma peça lá de 40 de altura, então isso aqui 40. E a gente sabe que quando a gente tem uma verificação de fissuração, é interessante a gente ter mais barras distribuídas dentro aqui da nossa peça. Então, se a gente distribuir mais barras, significa que o aço vai estar ali trabalhando para evitar que o concreto fissure, né? Então, se a gente seguir aquele espaçamento, a gente, em tese, pode dispensar a verificação de fissuração, né? Então, a gente está colocando que a gente pode trabalhar com a barra máxima de 20, no nosso caso lá está uma barra, se eu não me engano, de 12,5 milímetros, então isso aqui já está ok, né? E a gente tem que colocar na nossa viga mais algumas barras para ficar dentro desse espaçamento de 18 centímetros, né? Então, se a gente for adicionar aqui uma barra bem no meio da nossa viga, a gente, em tese, poderia evitar a verificação de fissuração na nossa peça. E aqui é meio estranho, né? Porque é contraintuitivo a gente colocar uma barra bem no centro da peça por conta do braço de alavanca, né? Então, o certo aqui, a gente poderia, em vez de adotar isso, a gente poderia jogar isso aqui para o lado. Deixa eu tirar essas cotas. Seria interessante, talvez... Seria interessante, talvez, a gente fazer algo assim, ó. E aí, basicamente, seria armaduras para combater a fissuração, né? Então, é esse o caminho. Então, a gente joga a viga aqui no SEC, altera a nossa armadura passiva para coeficiente 2, verifica se a tensão está realmente limitada em 250, verifica lá na tabela da norma qual o espaçamento máximo que a gente tem na nossa peça e no detalhamento da nossa peça a gente coloca esse espaçamento para atender aqueles valores lá da norma, né? Então, se a gente for colocar aqui, ó, nosso espaçamento que no máximo era de 17, agora está com espaçamento máximo de
12,65 centímetros. Então, tá aí uma forma da gente evitar essa verificação de abertura de fissuras. Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de mandar para aquele seu amigo que curte os vídeos de estrutura, está começando a mexer agora. Manda para ele esse vídeo e deixa um comentário aqui caso se você quer que traz algum vídeo diferente. Deixa aqui nos comentários. Então é isso, espero que vocês tenham gostado e tamo junto. Valeu!